Olá a todos, eu me chamo Gia Pinto Bittencourt, sou aluno da Universidade São Judas Tadeu, do campus da Moca, do oitavo semestre, do período noturno, e hoje eu vim aqui apresentar uma aula para vocês por conta do projeto orientado pela professora Cíntia Pittini, sequência didática. Eu queria propor, né, para essa sequência didática que é uma sequência de 3 aulas, uma abordagem acerca de um tema bastante polêmico, mas que justamente pelo teor polêmico do tema é que é necessário e tendo a relevância que tem hoje em dia em tempos de pandemia, em tempos de isolamento, que é o suicídio. Mas não isoladamente, propor um tema dessa forma. A gente vai se basear em autores, em pensadores, em literatura principalmente. A ideia para essas 3 aulas é fazer um debate entre literatura e filosofia. Isso baseado em 2 obras, uma delas um grande clássico do Ocidente, que é Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe. É uma obra bastante recorrida para relembrar os áureos tempos do romantismo alemão, né, e desse autor sensacional, que soube, dentro dessa obra, resumir tão bem aquela filosofia que estava nascendo naquele momento histórico. E não puramente só desse romance, esse romance é bastante grande, né? Não daria para fazer um resumo dele nem em 3 aulas, muito menos em um. A abordagem vai ser acerca de um ensaio do Edivaldo Borges dos Santos Júnior, da UFPI, a Universidade Federal do Piauí, do título Sobre o Suicídio no livro do... Desculpa. Sobre o suicídio no livro Os Sofrimentos do Jovem Werther. Não foi suicídio. É um ensaio, um artigo aí bastante interessante, porque ele vai debater por que do ponto de vista dele, não foi um suicídio. É uma tese bastante polêmica também, né? Porque é quase que unânime que o Werther ele venha a se suicidar, dados os motivos do livro. Para entrar no conteúdo da aula também, além desse romance, a ideia é partir de um dos capítulos da obra Nos Cumes do Desespero, do Emile Cioran. Esse é um autor não muito estudado na filosofia ainda, mas no Brasil, pelo menos, é um romeno que foi agraciado com o Nobel de Literatura, o qual recusou, e um pensador que muitas vezes é lembrado pelo niilismo extremo, bastante pessimista né, no decorrer da sua obra. Então, dando ênfase na questão das obras, é bom partir para adentrar o tema alguns trechos, né, comentar que ao longo dessas 3 aulas, pelo menos a primeira, a ideia é ler alguns trechos separados do romance, né, dos Sofrimentos do Jovem Werther, que contém no artigo mencionado, e que dá bastante ênfase para esse tema, né? São talvez os pontos da obra em que tem especificamente o tema do suicídio, e o capítulo da obra Dos Cumes dos Desesperos se chama O Sentido do Suicídio, o qual o senhor vai expor alguns pensamentos dele acerca disso. Então, para começar com essa obra filosófica, é interessante já partir do terceiro parágrafo da primeira página. A ideia, né, também é que nessas aulas levar esse artigo e esse capítulo impresso para que os alunos possam acompanhar a leitura e ler junto, também seria interessante, até para já ir acontecendo esse debate, essa interlocução entre professor e aluno. Então, esse último parágrafo começa da seguinte forma:
Os suicidas sentem um impulso patológico na direção da morte, o qual são incapazes de suprimir, embora a ele resistam conscientemente. A vida para ele chegou a um tal desequilíbrio que nenhum motivo de ordem racional pode mais consolidá-la. Não há suicídios baseados em decisões racionais, resultantes de reflexões sobre a inutilidade do mundo ou sobre o vazio da vida. Se me forem apresentados os casos dos sábios da antiguidade que se suicidavam na solidão, responderei que os suicídios dele era possível apenas porque haviam aniquilado a vida dentro de si, destruído toda a pulsão de vida, toda a alegria de existir e todo tipo de tentação. Pensar muito sobre a morte ou sobre outros problemas perigosos é certamente dar um golpe mais ou menos mortal sobre a vida. Mas não é menos verdadeiro o fato de que mesmo a vida, o mesmo corpo em que tais problemas fervilham, tem de ter sido previamente afetado para permitir pensamentos dessa natureza. Ninguém se suicida por causa de acontecimentos exteriores. Esse ponto é importante. Mas devido ao seu próprio desequilíbrio interior e orgânico. Partindo do pensamento, né, desse filósofo, é interessante notar uma influência nietzschiana. Também seria interessante mostrar para os alunos de que maneira isso acontece e que ponto que o Nietzsche vai abordar essa teoria vitalista que a gente chama. Só um adendo, também talvez é, colaborasse para a aula e para esse assunto tão prolífico. E aí, para abordar o romance, para tentar fazer um paralelo com os ditos do filósofo, caberia o seguinte trecho. Deus sabe quantas são as ocasiões em que me deito na cama com desejo e às vezes a esperança de não tornar a acordar. E de manhã abro os olhos, revejo o sol e me sinto miserável. Eu sofro muito, pois perdi tudo que me causava delícia à vida, essa força divina, vital, com a qual criava mundos ao redor de mim. Ela passou. Desânimos e desgosto haviam lançado raízes cada vez mais profundas na alma de Werther, apoderando-se pouco a pouco de todo o seu ser. A harmonia de seu espírito estava de todo destruída. Um fogo interno e violento que eliminava e confundia todas suas faculdades, causou mais funestos efeitos e acabou por não lhe deixar senão um abatimento ainda mais penoso de sustentar do, de do que todos os males contra os quais havia lutado até então. As angústias do seu coração consumiram as suas últimas forças de seu espírito, sua vivacidade, sua sagacidade. Ele tornou-se uma companhia lamentável, cada dia mais infeliz, cada dia mais injusta à medida que aumentava sua felicidade. Então, teria até mais alguns trechos. A ideia para essas 3 aulas é justamente fazer esse paralelo entre esse romance, que é um dos clássicos do Ocidente, e apresentar para eles o ponto de vista desse pensador ainda um pouco obscuro aqui no Brasil, que se chama Emile Cioran. Então a ideia, partindo a primeira aula, fazer a leitura talvez intercalada de romance e filosofia, para numa segunda e numa terceira aula os alunos venham a expor um ponto de vista deles, o que eles entenderam e qual maneira seria possível trazer esses pensamentos que de certa forma estão em um contexto diferente do nosso, trazer isso para o presente. Isso eu acho que é sempre um exercício importante na filosofia, que é justamente colocar esse pensamento para trazer, né, essa reflexão para o tempo atual. E como eu falei no começo da aula, em tempo de pandemia, em tempo de isolamento, de que maneira isso poderia ajudar a clarificar esse tema tão complexo e tão polêmico. Por enquanto é só, eu agradeço a atenção de todos e até uma próxima aula.